Capítulo 10. Como fortalecer o coração contra as tentações. Considera de tempos em tempos que as paixões dominam mais em tua alma e, reconhecendo-as, adota de um modo de vida que lhes seja de todo contrário em pensamentos, em palavras e em obras. Por exemplo, se sentes inclinada à paixão da vaidade, pensa muitas vezes na miséria desta vida humana, quanto estas vaidades serão incómodas para a consciência no dia da morte, quão indignas são de um coração generoso que não passam de brinquedos e divertimentos de crianças e coisas semelhantes. Fala muitas vezes contra a vaidade, e embora te pareça que é de má vontade, não deixes de a desprezar muito, porque, por tal meio, ganharás reputação perante a parte contrária. E à força de dizer mal de algumas coisas, excitamo-la e odiamo-la, ainda que de princípio lhe tivéssemos afeto. Pratica obras desprezíveis e de humildade o mais que possas, embora se te figure que é contra o teu gosto, porque assim te habituas à humildade e enfraqueces a tua vaidade. Porque assim te habituas à humildade e enfraqueces a tua vaidade, de sorte que, quando a tentação vier, a tua inclinação já não poderá favorecê-la tanto e terás mais força para a combater. Se estás inclinada à avareza, pensa muitas vezes na loucura deste pecado, que nos faz escravos do que não é criado, senão para nos servir. Que à hora da morte também será preciso deixar tudo e deixá-lo nas mãos de quem o dissipará ou a quem servirá de ruína e de condenação e semelhantes pensamentos. Fala energicamente contra a avareza, louva muito o desprezo do mundo, violenta-te em dar muitas esmolas e a fazer obras de caridade e em deixar passar algumas ocasiões de juntar. Se fores inclinada a querer amar ou ser amada, pensa muitas vezes quão perigoso é este divertimento, tanto para ti como para os outros, quão indigna coisa é profanar e empregar em passatempos a mais nobre afeição de que há em nossa alma. Quanto isto está sujeito a ser censurado como grandíssima leviandade de espírito. Fala muitas vezes em favor da pureza e da simplicidade de coração e faz também, o mais que te seja possível, atos conformes a isso, invitando todas as afeições e galanteios. Em suma, no tempo de paz, isto é, quando as tentações do pecado a que és atreita te apertarem, trata de fazer muitos atos de virtude contrária. E, se as ocasiões não se apresentam, irás buscá-las, porque por este meio reforçarás o teu coração contra a tentação futura. Capítulo 11. Da inquietação. A inquietação não é uma simples tentação, mas uma fonte da qual e pela qual nascem muitas tentações. Vou dizer algumas coisas a respeito dela. A tristeza não é senão a dor do espírito que experimentamos à conta do mal que há em nós contra a nossa vontade, quer seja o mal externo, como a pobreza, a doença ou o desprezo, quer seja interior, como a ignorância, a secura, o desabrimento, a repugnância e a tentação. Quando a alma sente que tem algum mal, desgosta-se de o ter, e aí está a tristeza, e logo no mesmo ponto deseja ver-se liberta, e ter os meios para dele se desfazer. E até aqui tem razão, porque naturalmente cada um deseja o bem e foge do que julga ser mal. Se a alma busca meios para se livrar do seu mal pelo amor de Deus, busca-os com paciência, doçura, humildade e tranquilidade, esperando o seu livramento mais da bondade e da providência de Deus do que do seu trabalho, habilidade ou diligência. Se busca o seu livramento por amor de si mesma, afadigar-se-á e se cansará à procura dos meios, como se este bem dependesse mais dela do que de Deus. Não digo que ela pense assim, mas digo que se afadiga, se cansa, como se o pensasse. E, se não encontra logo ali o que deseja, começa a conceber grandes inquietações e impaciências que, não tirando o mal precedente, antes o agravam. A alma entra numa angústia e num desvairamento enorme, com um afrouxamento tal da coragem e da força que se lhe afigura que o seu mal não tem remédio. E então verás que a tristeza, que no princípio é justa, dá origem à inquietação. E a inquietação depois produz um aumento de tristeza, que é um extremo desagradável. Com exceção do pecado, a inquietação é o maior mal que pode vir à alma, porque, como as sediações e perturbações interiores de uma república a arruinam por completo e a embaraçam a ponto de que não possa resistir ao estrangeiro,
Assim, o nosso coração, estando perturbado e inquieto em si mesmo, perde a força de conservar as virtudes que tinha adquirido e, ao mesmo tempo, o meio de resistir às tentações do inimigo, o qual, então, faz toda a sorte de esforços para pescar, como se costuma dizer, nas águas turvas. A inquietação provém de um desejo desordenado de ser libertado do mal que se sente ou de adquirir o bem que se espera. Todavia, não há coisa que mais agrave o mal e que mais afaste o bem do que a inquietação e a canseira. Os pássaros ficam presos nas redes e os laços, porque achando-se aí enredados, se debatem e forcejam violentamente por deles sair. Quando fores apertada do desejo de ser livre de algum mal ou de conseguir algum bem, antes de tudo põe o teu espírito em paz e tranquilidade. Faz serenar o teu juízo e a tua vontade, e depois, brandamente e de mansinho, procura a realização do teu desejo, tomando por ordem os meios que forem convenientes. E quando digo com brandura, não quero dizer negligentemente, mas sem alvoroço, perturbação e inquietação. Aliás, em vez de ter o efeito do teu desejo, estragarás tudo e ainda te embaraçarás mais. A minha alma está sempre nas mãos do Senhor e eu não esqueci a vossa lei, dizia David. Examina mais de uma vez por dia, mas pelo menos à noite e de manhã, se tens a tua alma nas tuas mãos ou se não a arrebatou alguma paixão e inquietação. Considera se tens o teu coração às tuas ordens ou se escapou das tuas mãos para se enredar em alguma afeição desguerrada de amor, de ódio, de inveja, de cobiça, de medo, de enfado ou de alegria. E se acaso se transviou, antes de tudo procura e leva-o de novo de mansinho à presença de Deus, colocando os teus afetos e desejos sob a obediência e o governo da sua divina vontade. Porque, como aqueles que receiam perder alguma coisa que têm em singular apreço e a têm muito apertada da sua mão, assim, à imitação deste grande rei, devemos dizer sempre: ó meu Deus, a minha alma está em perigo e é por isso que a trago sempre nas minhas mãos, e desta sorte não tenho esquecido a vossa santa lei. Não permitas aos teus desejos, por pequenos que sejam e de pequena importância, que te inquietem, porque depois de pequenos, os grandes, os mais importantes, encontrarão outro coração mais disposto para a perturbação e para o desregramento. Quando sentires que chega a inquietação, recomenda-te a Deus e resolve-te a nada a fazer de tudo o que o teu desejo de ti exige, sem inquietação tenha passado de todo, a não ser que se trate de coisa que não possa diferir. E então é preciso um doce que te tranquilize o esforço a deter a corrente do teu desejo, temperando-o e moderando-o tanto quanto te for possível. E, sobretudo, procedes não conforme o teu desejo, mas segundo a tua razão. Não podes descobrir se na tua inquietação, aquele que te dirige a tua alma, ou pelo menos algum amigo virtuoso e de confiança, não duvides de que bem depressa ficarás sossegado, porque a comunicação das dores do coração faz na alma o mesmo efeito que a sangria no corpo daquele que arde em febre contínua. É o remédio dos remédios. O rei São Luís também deu este conselho a seu filho: se tens em teu coração algum descontentamento, declara-o logo ao teu confessor, a alguma pessoa boa, e assim poderás aguentar facilmente o teu mal com o conforto que ele te der. Capítulo 12 da tristeza. A tristeza, que é segundo Deus, diz São Paulo, opera a penitência para a salvação. A tristeza do mundo opera a morte. A tristeza pode ser boa e má, consoante as diversas operações que em nós efetua. É certo que ela faz mais operações más do que boas, porque apenas faz duas boas, a saber, a misericórdia e a penitência, e conta 6 más, a saber, a aflição, a preguiça, a indignação, o ciúme, a inveja e a impaciência. Diz o sábio: a tristeza mata muitos e ninguém causa proveito, porque, por 2 bons arroios que brotam da nascente da tristeza, há 6 que bastante maus. O inimigo serve-se da tristeza para levar a efeito as suas tentações contra os bons, porque, como procura fazer rejubilar os maus no seu pecado, assim trata de contristar os bons nas suas obras. E,
Como não pode decidir ao mal senão tornando-o agradável, também não pode desviar do bem senão procurando torná-lo desagradável. O maligno compraz-se na tristeza e na melancolia, porque é triste e melancólico e sê-lo-á eternamente, quer que todos sejam como ele. A má tristeza perturba a alma, lança-a na inquietação, dá origem a receios desregrados, faz perder o gosto pela oração, entorpece e acabrunha o cérebro, priva a alma do conselho, da resolução, do juízo e da coragem e abate as forças. Numa palavra, é como um duro inverno que faz desaparecer toda a beleza da terra e entorpece todos os animais, porque tira toda a suavidade da alma e torna-a quase tolhida e impotente em todas as suas faculdades. Se alguma vez te acontecer, Filoteia, ser assaltada por esta má tristeza, pratica os seguintes remédios. Está alguém triste? Diz São Tiago. Que reze. A oração é um remédio soberano porque eleva o Espírito de Deus, que é a nossa única alegria e consolação. Orando, usa de afetos e palavras, quer interiores, quer exteriores, que tendem à confiança e amor de Deus, como: ó Deus de misericórdia, Deus sumamente bom, meu benigno Salvador, Deus do meu coração, da minha alegria, da minha esperança, meu amado esposo, querido da minha alma. Opõe-te vivamente às inclinações da tristeza e, embora te pareça que tudo o que fizeres nesse tempo te faz com frieza, tristeza e frouxidão, não deixes de o fazer. Porque o inimigo, que pretende fazer-nos afrouxar nas nossas boas obras pela tristeza, vendo que não deixamos de as fazer e que, sendo feitas com resistência, valem mais, procura afligir-nos cada vez mais. Canta versos espirituais, porque o maligno rematou muitas vezes que a sua operação por estes meios. Prova é o espírito que se assediava ou possuía a Saúl, cuja violência era reprimida pela saldomia. É bom empregar-se nas obras exteriores e variá-las o mais que se possa, para arredar a alma do objeto triste, purificar e aquentar o espírito, por ser a tristeza uma paixão de complexão fria e seca. Pratica ações exteriores de fervor, embora sem gosto, abraçando a imagem do crucifixo, estreitando-a contra o peito, beijando-lhe os pés e as mãos, levantando os olhos e as mãos para o céu e enviando a tua voz a Deus com as palavras de amor e de confiança, como são estas: o meu amado é para mim e eu para ele. O meu amado é para mim um ramalhete de mirra, ficará entre os meus peitos. Os meus olhos desfazem-se sobre vós, ó meu Deus, dizendo: quando me consolareis? Ó Jesus, sede para mim, Jesus, viva Jesus, e a minha alma viverá. Quem me separará do meu amor de Deus? E outras semelhantes. A disciplina moderada é boa contra a tristeza, porque esta voluntária mortificação exterior obtém a consolação interior, e a alma, sentindo dores por fora, esquece das que tem por dentro. A recepção frequente de Santa Comunhão é excelente, porque este pão celestial corrobora o coração e alegra o espírito. Descobre todos os sentimentos, afetos e sugestões que provêm da tua tristeza ao teu guia confessor, humilde e fielmente. Busca o trato das pessoas espirituais e aproveita com elas o mais que possas durante esse tempo. E por fim, resigna-te e abandona-te nas mãos de Deus, preparando-te para sofrer esta enfadonha tristeza pacientemente, como justa punição das tuas vãs alegrias, e de modo algum duvides de que Deus, depois de ter provado, te livrará deste mal. Capítulo 13. Das consolações espirituais e sensíveis e do modo de proceder nelas. Deus continua a existência deste grande mundo numa perpétua vicissitude, pela qual o dia se muda sempre em noite, a primavera em verão, o verão em outono, outono em inverno, inverno em primavera. Nunca um dia se parece perfeitamente com o outro. Vemo-los anuviados, chuvosos, secos, ventosos, variedade que dá uma grande beleza a este universo. O mesmo sucede com o homem, que é, no dizer dos antigos, um compêndio do mundo. Ele nunca está num mesmo estado e a sua vida decorre sobre esta terra como as águas flutuando e ondeando numa perpétua diversidade de movimentos, que ora o levam às esperanças, ora o abaixam o susto, ora o inclinam para a direita da consolação, ora para a esquerda da aflição. E nunca um só dos seus dias, nem mesmo uma das suas horas,
é inteiramente igual à outra. É este o grande aviso. Precisamos de empregar esforços para ter uma igualdade contínua e inviolável do coração, numa tão desigualdade de antecedentes. E embora todas as coisas voltem e variem diversamente em redor de nós, é preciso que nós permaneçamos constantemente imóveis, sempre a olhar e atender para o nosso Deus. Que o navio siga a derrota que quiser, que navegue ao poente ou ao levante, ao meio-dia e ao setentrião, e seja qual for o vento que o leve, contudo, nunca a sua agulha de marear apontará senão para a bela estrela ou para o polo. Que tudo se desmorone de cima para baixo, não somente em volta de nós, mas em nós. Que a nossa alma esteja triste, alegre, em suavidade, em amargura, em paz ou inquietação, em claridade ou nas trevas, em tentações ou em descanso, em gosto ou desgosto, em secura ou em sensibilidade, que o sol a queima ou o orvalho a refresque. É necessário que sempre e sempre a ponta do coração, o nosso espírito, a nossa vontade superior, que é a nossa bússola, olhe incessantemente e tenda perpetuamente ao amor de Deus, o seu Criador, o seu Salvador, o seu único e soberano bem. Vivamos ou morramos, diz o apóstolo, somos de Deus. Quem nos separará do amor e da caridade de Deus? Quem nos separará deste amor? Nem a tribulação, nem a angústia, nem a morte, nem a vida, nem a dor presente, nem o temor dos acidentes futuros, nem os ardizes dos espíritos malignos, nem a grandeza das consolações, nem a profundidade das aflições, nem o fervor, nem a aridez, deve jamais separar-nos desta santa claridade que é fundada em Jesus Cristo. Esta resolução tão absoluta de nunca abandonar a Deus, nem deixar o seu suave amor, serve de lastro e contrapeso às nossas almas para as conservar em santa igualdade entre a desigualdade dos diversos movimentos que a condição desta vida lhe traz. Porque, como as abelhas, vendo-se surpreendidas pelo vento do descampado, tomam pedrinhas para se poderem balancear no espaço e não serem tão facilmente arrastada à mercê da tempestade, assim a nossa alma, tendo abraçado vivamente a resolução e o precioso amor do seu Deus, permanece constante no meio das inconstâncias e vicissitudes das consolações e aflições, tanto espirituais como temporais, tanto externas como internas. Mas além da doutrina geral, nós precisamos de alguns ensinamentos particulares. 1. A devoção não consiste na doçura, suavidade, consolação e ternura sensível do coração, que nos excita as lágrimas e os suspiros e nos dá uma certa satisfação agradável e saborosa em alguns exercícios espirituais. Não, cara Filoteia. A devoção, isto não são uma e mesma coisa. Porque há muitas almas que têm ternuras e consolações destas, contudo, não deixam de ser muito viciosas, porém não têm sombra do verdadeiro amor de Deus, e muito menos sombra da verdadeira devoção. Saul, perseguindo de morte o pobre David, que fugia diante dele dos desertos de Angadi, entrou sozinho na caverna onde estava David escondido com a sua gente. David, que nesta ocasião poderia tê-lo matado 1000 vezes, deu-lhe a vida, e não somente não quis amedrontá-lo, mas até tendo-o deixado sair da sua vontade, o chamou depois para mostrar-lhe a sua inocência e fazer-lhe conhecer o que tivera nas suas mãos. Ora, que não fez, então Saul, para provar que o seu coração se tinha enternecido com David. Chamou-lhe filho, desatou a chorar em altos brados e a elogiá-lo e a confessar a sua bondade, a pedir a Deus por ele e a profetizar a sua futura grandeza e a recomendar-lhe a posteridade que depois de si devia deixar. Por maior doçura e ternura de coração podia ele declarar, e apesar de tudo isto, não tinha mudado a sua alma nem deixado de continuar a sua perseguição contra Davi tão cruelmente como antes. Do mesmo modo, se encontram pessoas que, considerando a bondade de Deus e da paixão do Salvador, sentem grandes enternecimentos do coração, que as fazem prorromper em suspiros, lágrimas e súplicas e a ação de graças muito sensíveis, a ponto que se diria que têm o coração dominado da grandíssima devoção. Mas quando se chega ao ato prático, verifica-se que, como as chuvas passageiras de um verão ardente que, caindo em grossas gotas sobre a terra, não a penetram e não servem senão para a produção de cogumelos.
Estas lágrimas e ternuras caindo sobre o coração vicioso e não o penetrando são-lhe de todo inúteis, porque apesar de tudo isto, os infelizes não são capazes de deixar nem um único ceitil dos bens mal adquiridos que possuem, nem renunciam a uma só das suas danadas afeições, nem querem arcar com o mais leve incômodo deste mundo por amor e serviço do Salvador, por quem choraram. De sorte que os bons movimentos que tiveram não passam de certos cogumelos espirituais, que não somente não são verdadeira devoção, mas muitas vezes são também grandes manhas do inimigo, que, distraindo as almas com estas pequenas consolações, as deixa ficar contentes e satisfeitas com isso, para que elas não tornem a procurar a verdadeira e sólida devoção, que consiste numa vontade constante, resoluta, pronta e ativa de executar o que se sabe que é agradável a Deus. Isto é semelhante a um menino que chora ternamente ao que deram o golpe de faca na sua mãe e que ela sangra. Ao mesmo tempo, a mãe por quem chora lhe pede uma maçã ou um papel de bala que tem na mão e de nenhum modo lhe quer dar. Tais são a maior parte das ternas devoções. Vendo dar uma lançada que traspassa o coração de Jesus crucificado, choramos ternamente. Filoteia. É bem justo chorar pela morte e dolorosa paixão do nosso Pai e Redentor, mas porque não lhe demos de bom grado a maçã que temos nas nossas mãos e que ele nos pede com tanta insistência, o nosso coração, a única maçã do amor que este querido Salvador requer de nós, porque não lhe damos tantas afeições a miúdas de lações, complacências, que nos quer arrancar das mãos e não pode, porque são os nossos repassados, que somos mais golosos que desejosos da sua graça celeste. Isto são amizades de crianças tenras, mas fracas, e tais fantásticas sem efeito. A devoção não consiste em ternuras e afeições sensíveis, de algumas vezes provém da natureza, que é assim mole e suscetível da impressão que se lhe quer dar, e outras vezes vem do inimigo, que para nos entreter excita na sua imaginação ideias que produzem tais efeitos. 2. Estas ternuras e afetuosas doçuras são toda a vida, algumas vezes muito boas e úteis, porque despertam o gosto na alma, confortam o espírito e acrescentam à prontidão da devoção um santo gozo de alegria, que torna as nossas ações belas e agradáveis mesmo no exterior. Deste modo que se tem pelas coisas divinas, dizia David: Ó Senhor, como as vossas palavras são doces ao meu paladar, são mais doces do que o mel para a minha boca. A menor consolação da devoção que recebemos em tudo vale mais do que as excelentes diversões do mundo. Os peitos e o leite, isto é, os favores do Divino Esposo, são melhores para a alma do que o vinho mais precioso dos prazeres da terra. Quem o provou tem todo o resto das outras consolações por fel e absinto. Como os que têm na boca a erva cítica, recebem dela uma tão extremada doçura que não sentem nem fome nem sede. Assim, aqueles a quem Deus dá este maná celestial das suas suavidades e consolações interiores não podem desejar nem receber as consolações do mundo, ao menos não podem encontrar nelas o gosto a apegar e a elas os seus afetos. São pequenas amostras das suavidades imortais que Deus dá às almas que o buscam. São os seus confeitos que dá aos seus pequenos filhos para os atrair. São águas cordiais que lhes apresenta para os confortar e são também algumas vezes penhores das vidas das eternas recompensas. Diz-se que Alexandre Magno, navegando pelo mar alto, descobriu primeiro que todos a feliz Arábia pelos suaves cheiros que o vento lhe trazia, que cobrou ânimo e com ele todos os seus companheiros. Assim, nós recebemos muitas vezes doçuras e suavidades neste mar de vida mortal, que sem dúvida nos fazem pressentir as delícias da pátria celestial, a qual tendemos e aspiramos. 3. Mas tu me dirás, visto que há consolações sensíveis e que são boas e que vêm de Deus, e sem embargo há as inúteis e as perigosas e até as perniciosas que vêm da natureza ou mesmo do inimigo. Como poderei eu distinguir umas e outras e conhecer as más ou inúteis no meio das boas? A doutrina geral, caríssima Filoteia, que os afetos e as paixões da nossa alma havemos de conhecer pelos seus frutos. Os nossos corações são as árvores, os afetos e as paixões são os seus ramos, as suas obras, as ações, os frutos.
É bom o coração que tem boas afeições, são boas as afeições e as paixões que produzem a nós bons efeitos e santas ações. Se as doçuras, ternuras e consolações nos tornam mais humildes, pacientes e tratáveis, caritativos e compassivos para com o próximo, mais fervorosos em mortificar as nossas concupiscências e más inclinações, mais constantes que as nossas práticas de piedade, mais dóceis e submissos àquelas a quem devemos obedecer, mais simples na nossa vida, sem dúvida, Filoteia, que são de Deus. Mas se estas doçuras só por nós têm doçura e nos fazem curiosos, ásperos, caprichosos, impacientes, porfiosos, altivos, presunçosos, duros com o próximo, e pensando já ser pequenos santos, não queremos estar mais sujeitos à direção nem à correção, sem dúvida são consolações falsas e perniciosas. Uma boa árvore não produz senão frutos bons. 4. Quando tivermos as doçuras e as consolações destas, precisamos de nos humilhar muito diante de Deus, evitemos a todo custo dizer por causa destas doçuras, oh, como eu sou boa. Não, Filoteia, são bens que não nos tornam melhores, porque, como já disse, a devoção não consiste nisto. Mas digamos, oh, como Deus é bom com aqueles que esperam nele, para a alma que o busca. Quem tem açúcar na boca não pode dizer que a sua boca seja doce, mas sim que é o açúcar que é doce. Do mesmo modo, esta doçura espiritual é muito boa e Deus, que nos dá, é muito bom, mas não segue daí aquele que recebe seja bom. Reconheçamos que ainda somos criancinhas, que precisamos de leite e que estas doçuras nos são dadas porque ainda temos o espírito tenro e delicado que necessita de incentivos para sermos atraídos ao amor de Deus. Mas após isto, falando em geral e segundo o uso comum, recebemos humildemente estas graças e favores, apreciamo-las como extremamente grandes, não tanto porque elas o são em si mesma, mas porque é a mão de Deus que nos infunde no coração, como faria uma mãe que, para acariciar o seu filho, lhe metesse por si mesma os confeitos na boca, um depois do outro. Se o filho tivesse entendimento, mais estimaria a doçura do regalo e a carícia da sua mãe, que a doçura do próprio confeito seria inferior à carícia da mãe. Ter as doçuras é muito, mas a doçura das doçuras é considerar que Deus, com a sua mão amorosa e maternal, nos mete na boca, no coração, na alma e no espírito. Por fim, tendo-as recebido, assim, humildemente, empregamo-las cuidadosamente segundo a intenção daquele que nos la dá, porque pensamos nós que Deus nos dá estas doçuras, para nos fazer doces para os outros e amorosos para Ele. A mãe dá o doce ao filho para que ele a beije. Beijemos, pois, este Salvador que nos dá tantas doçuras. Beijar o Salvador é obedecer-lhe, observar os seus mandamentos, fazer as suas vontades, seguir os seus desejos, numa palavra, abraçá-lo ternamente com obediência e fidelidade. Quando recebemos alguma consolação espiritual, é preciso que nesse dia nos tornemos mais diligentes em fazer o bem e em nos humilharmos. Além disso, é preciso renunciar de tempos a tempos a semelhantes doçuras, ternuras e consolações, apartando-nos delas do nosso coração e protestando que, ainda que as aceitemos humildemente e as amemos, porque Deus nos manda e porque elas nos induzem ao seu amor, não é, porém, a elas que nós buscamos, mas sim a Deus e ao seu amor. Não buscamos a consolação, mas sim o Consolador. Não a doçura, mas o doce Salvador. Não a ternura, mas aquele que é a suavidade do céu e da terra. Com este afeto devemos dispor a ficar firmes no santo amor de Deus, ainda que em toda a vida nunca mais devamos ter consolação alguma. Devemos querer dizer, tanto no Monte Calvário como no do Tabor, ó Senhor, bom é para mim estar convosco, estejais na cruz ou estejais na glória. Finalmente, advirto-te que se te sobrevier alguma notável abundância de tais consolações, ternuras, lágrimas e doçuras, ou alguma coisa extraordinária nelas, deves manifestar fielmente ao teu diretor, a fim de aprender como isso é preciso moderar e comportar-te nelas, pois está escrito, achaste o mel, come dele o que te baste. Capítulo 14.
das securas e esterilidades espirituais. Farás como te acabo de dizer, querida Filoteia, quando tiveres consolações. Mas este belo tempo tão agradável não durará para sempre. Acontecerá até alguma vez fiques de tal modo privada e destituída de todo o sentimento de devoção que te chegará a parecer que a tua alma está numa terra deserta, infrutuosa, estéril e na qual não há uma vereda nem caminho para encontrar a Deus, nem água alguma da graça que possa regar por via das securas, ao parecer acabarão por deixá-la de todo inculta e erma. Como é digna de compaixão a alma que se encontra neste estado e, sobretudo, quando este mal é veemente. Então, à imitação de Davi, sustenta-te nas lágrimas do dia a dia, enquanto o inimigo, com 1000 sugestões para desesperar, zomba dela. Diz-lhe: coitadinha, onde está o teu Deus? Porque pelo caminho poderás encontrá-lo. Quem poderá jamais dar-te de novo a alegria da sua santa graça? Que farás, pois, neste tempo, Filoteia? Procura saber de onde vem o mal. Nós mesmos somos muitas vezes a causa das nossas esterilidades e securas. 1. Como a mãe recusa o açúcar ao seu filho, que é sujeito a lombrigas, assim Deus nos tira as consolações quando nelas aurimos alguma vã complacência e nos vê sujeitos aos vermes da presunção. É bom para mim, ó meu Deus, que me humilheis, porque antes que fosse humilhado, tinha-vos ofendido. 2. Quando somos negligentes em recolher as suavidades e os regalos do amor de Deus em seu próprio tempo, ele afasta-os de nós em castigo da nossa preguiça. O israelita, que muito de manhã não juntava o maná, não o podia colher depois de nascer do sol, porque senão ficava todo derretido. 3. Às vezes estamos deitados numa cama de contentamentos sensuais e de consolações caducas, como estava a esposa sagrada nos cantares. O esposo das nossas almas bate à porta do nosso coração, inspira-nos que tornemos aos nossos exercícios espirituais, mas nós regateamos com ele porque nos enfada deixar estes vãos divertimentos e separar-nos destes falsos contentamentos. E é por isso que ele passa além e nos deixa na inação. E quando depois o queremos procurar, temos muito trabalho e canseira para o achar. Bem o temos merecido, pois somos tão infiéis e desleais ao seu amor que rejeitamos este exercício para seguir o das coisas do mundo. Ah, tu tens, pois, farinha do Egito e não terás o maná do céu. As abelhas aborrecem todos os cheiros artificiais e as suavidades do Espírito Santo são incompatíveis com as artificiosas delícias do mundo. 4. A ficção e a afetação praticada nas confissões e conferências espirituais que se fazem com o diretor atrai e dá origem às securas e às esterilidades. Se tu mentes ao Espírito Santo, não é de admirar que ele se recuse a tua consolação. Se não queres ser simples e ingênua como um pequenino, pois também não terás os mimos de pequenino. 6. 5. Se te comprases nos contentamentos mundanos, não é de admirar que as delícias espirituais te causem desprazer. As pombas já fartas, diz o antigo provérbio, acham as cerejas amargas. Ele encheu os bens, diz Nossa Senhora, os famintos e aos ricos deixou-os vazios. O que são os ricos dos prazeres mundanos não são capazes dos espirituais. 6. Tens conservado bem os frutos das consolações recebidas? Terás, pois, consolações novas, porque aquele que tem se lhe dará mais, e aquele que não tem o que se lhe deu, mas que o perdeu por sua culpa, tirar-se-lhe-á até aquilo que não tem, isto é, será privado das graças que estavam preparadas. A chuva vivifica as plantas que têm verdura, mas as que não têm até lhes tira a vida que não têm, porque apodrecem por completo. Por todas estas causas nós perdemos as consolações devotas e aí caímos em secura e esterilidade de espírito. Examinemos a nossa consciência a ver se notamos em nós semelhantes defeitos. Nota, porém, Filoteia, que não devemos fazer este exame com inquietação e excessiva curiosidade, mas depois de ter considerado fielmente o nosso procedimento, nestes diversos pontos, se verificamos que a causa do mal era em nós,
Depois de ter considerado fielmente o nosso procedimento nestes diversos pontos, se verificamos que a causa do mal está em nós, era preciso dar graças a Deus, porque o mal está meio curado quando se descobriu a causa. Se pelo contrário não vês em particular coisa que te pareça ter causado esta secura, não te extravies em mais diligentes inquirições. Mas, com toda a simplicidade, sem examinar mais a tua particularidade, deves fazer o seguinte: em primeiro, humilha-te profundamente diante de Deus, reconhecendo o teu nada e a tua miséria. Ai de mim, que é isto que sou, quando me fio em mim própria. Não sou outra coisa ao Senhor senão uma terra seca, e abrindo-se em todos os lados mostra a sede que tem da chuva e do céu, e entretanto o vento dissipa e redula a pó. Segundo, invoca a Deus e pede-lhe a sua alegria. Dai-me, ó Senhor, a alegria da nossa salvação. Meu Pai, se é possível, passe para mim este cálice. Sai-te daqui, ó vício infrutuoso que secas a minha alma, e vem tu, ó gracioso vento das consolações, e sopra o meu jardim, e as boas afeições espalharão o odor da suavidade. Terceiro, vai ao teu confessor, abre-lhe o teu coração e faz-lhe ver todos os teus esconderijos da tua alma. Segue os avisos que te der com grande simplicidade e humildade, porque Deus, que ama infinitamente a obediência, torna muitas vezes úteis os conselhos que se recebem de outrem e principalmente dos diretores da alma, ainda que aliás não haja grande aparência e mostra de utilidade, como tornou úteis, e aproveitareis, a Naamã das águas do Jordão, que Eliseu, sem nenhuma aparência de razão humana, lhe tinha ordenado o uso. Quarto, mas depois de tudo isto, nada é tão útil, nada é tão frutuoso em tais securas e esterilidade como não desejar com demasiada afeição o apego e ver-se livre delas. Não digo que seja mal formular simples anéis de libertação, mas digo que não se há de fazer com isso afã, se não nos pomos à mercê da especial providência de Deus, para que tanto quanto lhe aprover, se sirva de nós no meio destes espinhos e no meio destes desejos. Digamos a Deus nestas circunstâncias: ó Pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas acrescentaremos com grande coragem: contudo, não se faça a minha vontade, mas a vossa. E ficamos por aqui com a maior quietação que nos seja possível, porque Deus, vendo-nos nesta santa indiferença, há de consolar-nos com muitas graças e favores, como quando via Abraão resolvido a privar-se do seu filho Isaque, se contentou em vê-lo indiferente nesta pura resignação, consolando com uma visão em extremo agradável e dulcíssimas bênçãos. Devemos, em toda a sorte de aflições, tanto corporais como espirituais, e nas distrações ou nas ausências da devoção sensível que nos sucedem, dizer de todo o coração e com uma profunda submissão: o Senhor deu-me as consolações, o Senhor as tirou. Bendito seja o seu nome. Porque, perseverando nesta humildade, nos restituirá os seus deliciosos favores, como fez com Jó, que dizia isto mesmo em todas as desolações. Quinto, finalmente, filoteia, no meio das nossas securas esterilidades, não percamos a coragem, mas esperando com paciência o regresso das consolações, sigamos sempre o nosso caminho. Nem por isso deixemos alguma prática de devoção e até, se possível, multipliquemos as nossas boas obras e, não podendo apresentar ao nosso caro esposo, conserva-as líquidas e oferece-lhes as secas, porque isto, nele, é tudo um, contanto que o coração que as favorece esteja verdadeiramente resolvido a querer amá-lo. Quando a primavera é formosa, as abelhas fazem mais mel e criam menos, porque com o favor do tempo se ocupam tanto em fazer a sua colheita nas flores que se esquecem da produção das suas ninfas. Mas quando a primavera é áspera e nublosa, fazem mais ninfas e menos mel, porque não podendo sair para recolher o mel, empregam-se em povoar e multiplicar a sua raça. Sucede muitas vezes, minha filoteia, que a alma, vendo-se na bela primavera das consolações espirituais, se deleita tanto em juntá-las e na abundância destas doces delícias, faz o menos de obras boas. Pelo contrário, no meio das asperezas e as esterilidades espirituais, à medida que se vê privada dos sentimentos agradáveis da devoção, trata de multiplicar mais e mais as obras sólidas e abunda, aliás, na geração interior das verdadeiras virtudes, da paciência, da humildade, da abjeção de si mesma, da resignação, da abnegação e ao seu amor próprio.
É grande abuso de muitos, e em especial das mulheres, julgar que o serviço que prestamos a Deus, sem gosto, sem ternura, sem coração e sem sentimento, é menos agradável à Divina Majestade, quando, pelo contrário, as nossas ações são como as rosas que, quando estando frescas, têm mais graça. Todavia, estando secas, têm mais odor e força. Da mesma forma, embora as nossas obras feitas com ternura de coração nos sejam mais agradáveis, a nós digo que não atendemos senão ao nosso próprio deleite, se pelo contrário são feitas em secura esterilidade, têm mais perfume e valor diante de Deus. Sim, cara Filoteia, no tempo da secura, a nossa vontade leva-nos ao serviço de Deus, como que à viva força, e por conseguinte é necessário que seja mais vigorosa e constante do que no tempo do fervor. Não tem grande merecimento servir um príncipe na doçura de um tempo pacífico e nas delícias da corte, mas servi-lo nas asperezas da guerra, no meio das perturbações e perseguições, é uma verdadeira prova da constância e da fidelidade. A beata Ângela Folinho diz que a oração mais agradável a Deus é a que se faz à força e com constrangimento, isto é, aquela a que nos sujeitamos, não por algum gosto que nela tenhamos, nem por inclinação, mas simplesmente para agradar a Deus e que a nossa vontade nos leva, como de mau grado, forçando e violentando as securas e as repugnâncias que isso se opõem. O mesmo digo que de todas as espécies de boas obras, porque quanto mais contrições temos, tanto exteriores como interiores, ao fazê-las mais estimadas e apreciadas são diante de Deus. Quanto menos interesse particular tivermos na prática das virtudes, tanto mais refulge nelas a pureza do amor divino. O menino beija facilmente a sua mãe, que lhe dá o açúcar, mas é sinal de que a ama muito se a beija depois de que ela lhe dá absinto sumo amargo de aloés. Capítulo 15. Confirmação e esclarecimento do que fica dita com um exemplo notável. Mas para tornar toda esta instrução mais evidente, quero inserir aqui uma excelente passagem da história de São Bernardo, tal como a encontrei num douto judicioso escritor. Diz ele assim: é uma coisa comum em que todos os que começaram a servir a Deus e que ainda não estão experimentados nas diminuições da graça, nem nas vicissitudes espirituais, que vindo a faltar-lhe este gosto de devoção sensível e esta agradável luz que nos convida a andar depressa pelos caminhos de Deus, de repente perdem o alento e caem na pusilanimidade da tristeza de coração. Os doutos dão esta razão, de que a natureza racional não pode estar faminta por muito tempo e sem alguma delitação celeste ou terrestre. Ora, como as almas que se elevaram acima de si mesma por terem saboreado os prazeres superiores renunciam facilmente aos objetos sensíveis, quando depois, por disposição divina, se lhes é tirada a alegria espiritual, estando também, por outra parte, privados das consolações corporais, não estando ainda habituadas a esperar com paciência o progresso do verdadeiro sol, afigura-se-lhes que não estão nem no céu nem na terra, e que ficarão sepultadas numa noite perpétua. Por isso, como as pequenas crianças que se põem a apartar, tendo perdido o seu leite, estas almas enfraquecem e gemem e tornam-se enfadonhas e inoportunas, sobretudo para si mesmas. Isto aconteceu na viagem de que tratamos, a um da comitiva chamado Godofredo de Perone, que ainda novo se tinha dedicado ao serviço de Deus. Ele, ficando de repente árido, privado de consolação e dominado por trevas interiores, entrou a recordar-se dos seus amigos mundanos, dos seus parentes, dos bens e dos haveres que acabara de deixar, e por este teor foi salteado de uma violenta tentação. Não podendo ocultá-la do seu semblante, o notou um dos seus melhores amigos, que, aproximando-se dele com doces palavras, disse-lhe um segredo. Que quer isto dizer, Godofredo? Como é que, contra o ordinário costume, te tornas tão pensativo e aflito? Então Godofredo, com um profundo suspiro: Ah, meu irmão, nunca mais na minha vida terei alegria. O outro, compadecido ao ouvir tais palavras com um zelo fraternal, foi imediatamente contar isto tudo ao pai comum, São Bernardo, o qual, vendo o perigo, entrou numa igreja vizinha a fim de pedir a Deus por ele.
Enquanto isso, Godofredo, acabrunhado de tristeza, descansando a cabeça sobre uma pedra, adormeceu. Mas, decorrido pouco tempo, ambos se levantaram, um da oração, com a graça impetrada, e o outro do sono, com um semblante tão risonho e sereno que o seu prezado amigo maravilhando-se de tão assinalada e repentina mudança, não pôde conter-se e repreendeu-o amigavelmente pelo pouco que antes lhe tinha respondido. Então Godofredo replicou-lhe: Se primeiro te disse que nunca mais seria alegre, agora asseguro-te que nunca mais serei triste. Tal foi o resultado da tentação desta devota pessoa. Mas nota nesta narrativa, cara Filoteia. Primeiro, que Deus ordinariamente dá algum gosto antecipado das delícias celestiais àqueles que entram ao seu serviço, para remover os prazeres terrenos e animá-los a buscar o divino amor, como uma mãe que, para incitar e atrair o seu filhinho a mamar, unta ao bico um pouquinho de mel. 2. Que é também este bom Deus que algumas vezes, segundo a sua sábia disposição, nos tira o leite e o mel das consolações, para que, desmamando-nos assim, aprendamos a comer o pão seco e mais sólido de uma devoção rigorosa, feita à prova de desgostos e tentações. 3. Que, às vezes, se levantam formidáveis tempestades entre as securas e as esterilidades e é preciso combater constantemente as tentações, porque elas não são de Deus, mas é preciso sofrer com paciência as securas, porque Deus as ordenou para nosso exercício. 4. Nunca devemos perder a coragem em meio ao tédio interior, nem dizer com o bom Godofredo, nunca mais terei alegria, porque no coração da noite devemos esperar a luz e no mais belo tempo espiritual que possamos ter, nunca devemos dizer eu nunca mais terei desgostos. Como diz o sábio, nos dias felizes devemos lembrar-nos da desgraça. No meio das penas havemos de esperar e entre a prosperidade temer, e tanto numa das ocasiões como na outra é preciso que sempre nos humilhemos. 5. Que é um soberano remédio descobrir o próprio mal de algum amigo espiritual que se possa aliviar-nos. Enfim, como conclusão desta advertência que é tão necessária, noto que isto, como em todas as demais coisas, o nosso bom Deus e o nosso inimigo têm também pretensões opostas, porque Deus quer levar-nos por estas provações a uma grande pureza de coração, a uma completa renúncia do nosso próprio interesse no que toca ao seu serviço, em um perfeito desprendimento de nós mesmos. Mas o maligno trata de empregar estes trabalhos para nos fazer perder a coragem, para nos fazer virar para os prazeres sensuais e para nos tornar aborrecidos a nós mesmos e os outros no intuito de desacreditar e difamar a santa devoção. Mas se observares os ensinamentos que te dei, adiantarás muito na perfeição, exercitando-te com estas aflições interiores, de que ainda te quero dizer uma palavra antes de concluir esta matéria. Algumas vezes, os desgostos, as esterilidades e as securas procedem da indisposição do corpo, como quando, pelo excesso de vigílias, dos trabalhos e dos jejuns, se fica acabrunhado de cansaço, sonolência, peso da cabeça e outras enfermidades deste género, as quais, embora dependam do corpo, não deixam de incomodar o espírito pela estreita ligação que há entre eles. Nessas ocasiões, devemos lembrar-nos sempre de fazer muitos atos de virtude com o mais elevado do nosso espírito e vontade superior, porque ainda que toda a nossa alma pareça dormir e estar acabrunhada de medorra e de medo e cansaço, as ações do nosso espírito não deixam de ser muito agradáveis a Deus. Podemos dizer nestas ocasiões como a esposa sagrada: eu durmo, mas o meu coração vela. E, como eu deixo dito acima, se há menos gosto em trabalhar desta maneira, há mais mérito e virtude. O remédio nestes lances é avigorar o corpo com algum justo alívio e recriação. Por isso, São Francisco ordenava aos seus religiosos que fossem de tal modo moderados nos seus trabalhos que não afogassem o fervor do espírito. A propósito deste glorioso santo, foi uma vez atacado e agitado por uma tão profunda melancolia de espírito que não podia deixar de a manifestar nas atitudes e gestos, porque se queria conversar com os seus religiosos não podia, se deles se separava era pior. A abstinência e a maceração da carne acabrunhavam-no e a oração de modo algum aliviava. Esteve assim 2 anos, a ponto que parecia estar inteiramente abandonado de Deus, mas finalmente, depois de ter
humildemente sofrido a rude tempestade, o Senhor restituiu-lhe num instante a ditosa tranquilidade. Quero dizer com isto que os maiores servos de Deus estão sujeitos a estes abalos e os menores não devem espantar-se se lhe sobrevêm alguns.